Diga assim comigo, ainda assim. Diga, mesmo assim, eu confiarei. O livro de Abacuque é um livro extraordinário. Talvez um dos livros do Antigo Testamento, meu amigo Aziel, que eu percebo, assim, além de Gênesis, porque Gênesis é o retrato da vida. Tudo que você imaginar que pode acontecer na vida de uma pessoa está registrado em Gênesis. Gênesis deveria ser um livro para a gente ler constantemente. A história da vida, todas as situações que uma pessoa pode passar na vida, seja de escassez, de abundância, de milagres, de não milagre, de Deus responder, de silêncio de Deus, tudo está registrado em Gênesis. Problemas familiares, problemas políticos, problemas econômicos, tudo está lá no Gênesis. Gênesis é um resumo da vida. Mas tirando o livro de Gênesis, que é tão real, para mim, um dos livros mais reais em relação à vida cristã com Deus é o livro do profeta Abacuque. E é um livro curtíssimo, são apenas 3 capítulos, mas que tratam da realidade do que é andar e crer em Deus. Porque nós precisamos crer no Senhor, mas a nossa fé, ela não é uma fé baseada na ilusão, ou apenas na força de vontade. Não. É uma fé fundamentada na própria palavra, na própria soberania de Deus. E o livro de Abacuque nos traz para essa realidade. O livro de Abacuque começa com uma oração que muitos de nós não temos coragem, muitas vezes, de fazer em voz audível, mas fazemos internamente. O livro de Abacuque começa com uma oração assim: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Quem nunca fez uma oração dessa? Senhor, até quando eu vou gritar e o Senhor parece que não está ouvindo? Senhor, o Senhor não está vendo o problema que nós estamos passando? Muitas vezes nós não temos coragem de expressar essa oração, mas pensamos nela. Isso passa pela nossa mente diante das dificuldades e colapsos da vida que não tem resposta imediata. O livro de Abacuque começa com esse questionamento: Deus, até quando? Até quando eu vou passar por isso? O Senhor não está respondendo, o Senhor não está vendo. Esse é o contexto inicial. O capítulo 1 está resumido nisso. O capítulo 2 tem algo também extremamente corajoso e necessário. Porque o profeta que clama no capítulo 1, ele começa o capítulo 2 dizendo assim: eu vou subir a torre de vigia e vou aguardar o Senhor responder. Porque muitos de nós até clamamos, mas a dificuldade que temos de esperar. É um desafio esperar. É ou não é, irmãos? É um desafio esperar. Eu estava ontem conversando com o Gustavo, meu filho, sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Tudo tão imediato. Tudo tão rápido. Nós estávamos ontem conversando aqui no grupo de comunhão. Eu estava vendo uma entrevista de um cineasta, um cara que faz filmes para Hollywood e tal. E aí ele falando que, em razão do imediatismo desse tempo, e do TikTok, do Reels, do Shorts, né, que você passa rapidão, eles estão tendo que mudar toda a lógica de construção de filme. Por quê? As pessoas estão indo para o cinema e ficando entediadas, com cenas que demoram a mudar a câmera. Então eles estão tendo que fazer filmes, meu xará Wellington, que muda a cena a cada 3 segundos. Porque as pessoas estão viciadas em dopamina rápida. Dopamina barata. Então eles estão tendo, você está assistindo o filme, muda a cena. Está assistindo o filme, muda a cena. Para quê? Para a pessoa ficar conectada. Porque ele diz que quando passa uma cena de 8 segundos, aí tem percentuais, a pessoa já abre o celular. Dentro do cinema, você pode ir que você vai ver. Por quê? Imediatismo. O profeta que clama no capítulo 1, começa o capítulo 2 dizendo assim: Senhor, eu vou esperar o Senhor responder. E no capítulo 3, nós vamos ver a revelação de Deus e a resposta de Deus.
O texto começa com um grito, passa por um tempo de espera e termina com um louvor. Esse texto que nós lemos é um louvor, é um cântico. É como se fosse um salmo que era entoado pelo povo de Israel. E esse salmo é importante destacar, esse cântico, melhor dizendo, é importante destacar. Ele é cantado, expressado, apenas diante da revelação que ele teve de Deus, e não da resposta ao problema que ele estava buscando. Ele começa a louvar a Deus apenas pela revelação que ele teve da soberania de Deus. Porque nem sempre a resposta às nossas orações vai ser a solução do problema imediato. E muitas vezes, Lu, nem sempre a resposta para a solução do problema é a que a gente esperava. Abacuque, Valéria, está clamando. E ele está dizendo, Senhor, até quando eu vou clamar por causa da injustiça do meu povo? E o Senhor não vai responder. O povo de Judá estava se desviando da presença de Deus. Estava indo para a idolatria. E Abacuque clama a Deus. Aí sabe qual foi a resposta de Deus, Bruno? Deus disse assim, Abacuque, eu ouvi o teu clamor, e eu vou mandar os babilônios, os babilônicos, para corrigir Judá. Aí Abacuque falou, oxe, os babilônicos? O povo que está devastando tudo por onde passa, que criam as suas próprias leis. Não, Senhor, não era isso que eu estava... Ai, Deus, agora já foi a resposta. Já enviei. Isso é a realidade, sim ou não? Ou será que só eu já clamei pedindo uma resposta e veio outra? Vocês estão entendendo a realidade desse livro? Essa é a realidade do conflito que o profeta passa. Primeiro ele clama por algo que parece não ter resposta. Depois, quando a resposta vem, não é a que ele esperava. E que dificuldade nós temos de entender Romanos 12, 2. A vontade de Deus é boa, é agradável e é. Só que a gente acha que boa, agradável e perfeita segundo a nossa perspectiva. É boa, agradável e perfeita quando é o que eu pedi. Mas é boa, agradável e perfeita, Bernardo, na perspectiva de Deus. Eu quero a cura imediata. Deus quer que eu aprenda com o sofrimento. E a vontade dele permanece sendo o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu quero que Deus intervenha com a corrupção do nosso país. E muitas vezes Deus vai usar um corrupto para ensinar a gente sobre fidelidade. Foi o que Deus fez com o povo. Deus usou o povo mais idólatra, mais violento que existia, os caldeus, os babilônicos, para corrigir o povo de Judá. Esse foi o instrumento de Deus. E isso foi vontade o quê? Vontade boa. Está entendendo a realidade do livro? O capítulo 3 traz a resposta. Um louvor. Começa com um grito e termina com um louvor. E é isso que eu espero para mim e para você nessa noite. Que mesmo que o problema imediato não seja resolvido, com a revelação que nós temos de Deus, nós possamos louvá-lo independente do problema. É isso que esse livro nos ensina. Se eu pudesse resumir então o livro de Abacuque em 3 palavras, seria grito, qual é a primeira? Grito, espera, capítulo 2, qual é a segunda? Qual é a primeira? Louvor. Isso resume o livro inteiro. Um grito, uma espera e um louvor. Agora o interessante, eu volto a dizer isso para você. Quando Abacuque louva isso que nós vamos pensar juntos agora, o problema ainda está lá. Ele está na torre de vigia, os caldeus, os babilônicos estão vindo e vão
devastar o povo de Judá. Vão levar eles cativos. Então o louvor que ele nos chama não é pelo problema resolvido, é pela revelação de quem Deus é. Amém, meus amigos? Olha o desafio que esse texto nos chama. Porque se nós louvarmos a Deus só quando ele fizer o que queremos, eu acho que esse louvor fica meio deturpado. Sim ou não? Sempre que o Senhor fizer, aí eu estou louvando. Quando o Senhor não fizer, aí eu fico chateado. Porque a gente fica às vezes chateado com Deus, não fica? Eu já fiquei algumas vezes. Mas não adianta nada. Deus não fica, Deus não está nem preocupado com esses negócios. Então vamos ver o que essa verdade tem para nos ensinar nessa noite. O versículo 17 traz uma realidade do problema. Está ali o texto. O versículo 17 traz uma lista, meus amigos, que nós não queremos muitas vezes nem ler. Olha o que diz o texto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, a colheita da oliveira falhe, os campos não deem o seu mantimento, o rebanho seja destruído e o gado desapareça. Ele citou os 6 pilares da economia do povo de Israel. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não é uma crise. Ele está dizendo assim, ainda que todos os pilares que sustentem uma nação desapareçam, eu continuarei confiando no Senhor. E é isso que eu quero te motivar nessa noite. É isso que eu quero compartilhar. Foi isso que Deus falou comigo. Ainda que tudo é um colapso total do sistema. A figueira, a videira, a oliveira, a colheita, o rebanho das ovelhas, o rebanho do gado. Tudo desapareceu. Pensa isso. Colapso total. Essa é a realidade que o profeta nos traz. Porque povo de Deus, profeta de Deus, servo de Deus, ministro de Deus, passa por momentos de escassez. Veja que o profeta não edita a realidade. Ele não finge que está tudo bem. Ele traz a realidade do problema. Qual é o problema que você está passando? Se Deus perguntar como você está, você vai ser educadinho daquele, está tudo ótimo, Senhor. Ou você vai dizer a verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Fala a verdade. O que quer que eu te faça? Não, Senhor, eu só queria te conhecer mesmo, prazer. Não, eu quero enxergar. Eu quero andar. Não, lembra do paralítico lá no tanque? 38 anos lá. Jesus chega e fala assim, você quer andar? É porque Jesus é muito paciente. Às vezes, eu estava lendo ontem João com Gustavo, e aí a gente lê o texto que Jesus pegou o chicote, ó, no lombo do povo, virando as cadeiras que o povo que estava fazendo que não devia no templo. Tem hora que dá vontade de virar umas mesas, não tem não, irmãos? Aí e é bom que a gente tem base bíblica. É ou não é? Sai virando mesa lá, Jesus fez isso, eu estou imitando ele. Calma, não usa o texto erradamente. Calma. Né, Lili? Aí o cara acha que é, mas eu estou imitando Jesus. Eita, Senhor, virando mesa para todo lado. 38 anos o cara está esperando a cura. Jesus fala assim, você quer ser curado? Aí ele fala o quê? Ai, que bom. É mesmo, eu estava ali pensando. É um negócio um pouco alto, né? Vamos aparar aqui um pouquinho o cabelo dela. Fez um tupete aí nessa bicha. 38 anos, minha amiga, está lá no fundo. 38 anos. Jesus fala, você quer ser curado? Aí ele fala, Senhor, sabe o que é? É porque eu estou aqui, aí quando eu vou, alguém vai... Você fala, não, perdeu. Quer ser? Claro que eu quero, eu estou 38 anos aqui na beira desse negócio. Então Abacuque nos ensina a ser verdadeiros. Tá ruim, Senhor. Eu não estou aguentando, Senhor. Olha o colapso que está. Aqui era a terra.
E às vezes esse colapso está na nossa vida. Está nos nossos pensamentos, está nas nossas finanças, está nas nossas emoções, está na nossa vida espiritual. Você vai ao médico, qualquer coisa, eu estou com afta, faz um hemograma. Não é assim? Eu estou com uma coceira aqui no fio de cabelo do lado esquerdo, faz um hemograma. A gente fica chateado, achando que eles estão querendo só ganhar dinheiro. Nossa, às vezes é. Principalmente quando é particular. Mas o fato é o quê? É que o hemograma vai trazer uma radiografia da nossa saúde. Se a Bíblia diz que a vida está no sangue, o médico precisa. Quando o médico pede isso, de alguma forma ele está indo ao encontro do que está na Bíblia. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então, com os parâmetros de um hemograma, ele vai dizer, você está doente. Sim ou não? Você está doente. Você não está bem. Você está com uma infecção. Está com uma inflamação aqui. Está com uma determinada vitamina que não está legal. Não é assim? Essa é a realidade. E hoje, qual é o hemograma da sua vida? Da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua vida financeira, como é que está? Seja sincero, irmão, porque o profeta, ele não nega, ele não finge, ele vem aqui e traz a total realidade. É esse caos aqui que eu estou vivendo. Senhor, olha aí o problema aí, ó. Qual é o seu problema? Eu estou com uns problemas bravos para resolver. E eu estou fazendo o quê? Apresentando a Deus, eu não dou conta de resolver. Eu só estou apresentando a Deus todo dia. Igual aquele meme, Senhor, eu de novo. Não tem um meme assim, irmão? Senhor, eu outra vez. É assim, irmão, a Bíblia diz para fazermos isso. Aí eu vou chegar lá e aí, ué, o que está acontecendo? Não, está tudo top, tá não. O problema é esse aqui, ó. Tem uma situação financeira que não muda, tem um diagnóstico que não muda. Senhor, tem um problema no casamento que não muda, tem uma pessoa que está me perseguindo. Senhor, tem um pecado que eu estou viciado nele. Senhor, me ajuda. Está um colapso. Então aqui ele traz a realidade. A realidade é devastadora. Mas, olha o versículo 18, por gentileza. Versículo 18, por gentileza. Olha como começa o versículo 18. Como começa? Mesmo assim. Aqui está o maior desafio da nossa caminhada cristã. É o mesmo assim. Mesmo esse colapso, ainda assim, isso é uma virada brutal de confiança. Porque qual era a lógica? A lógica é assim, dado esse contexto, está justificado eu estar tão desanimado. Está justificado eu não pisar mais na igreja. Está justificado eu não querer exercer meu ministério. Porque como que eu vou, se Deus me chama para o ministério e deixa eu passar por uma coisa dessa? Está justificado. Não. Por isso que eu disse que esse é o livro mais real do Antigo Testamento. É a nossa vida. Olha lá que ele nos chama. Mesmo assim, mesmo nesse contexto, essas duas palavras mudam tudo. Apesar de tudo isso, eu faço uma escolha. Eu decido. Diga, eu decido. Olha o que é que ele decidiu. O que é que ele decidiu, irmão? É desafio ou não é? Mas é o chamado de Deus para mim e para você nessa noite. O encorajamento é esse aí, ó. Se alegrar no Senhor, ainda que a resposta que você está esperando não chegou. Esse é o chamado de Deus. Mesmo com esse colapso, eu decido, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha. Veja que tem primeiro uma decisão. A nossa alegria é ultra circunstancial. Porque a nossa alegria, ela não está baseada na circunstância. É lógico que a gente se chateia, que a gente fica frustrado. É normal, isso é humano. Até Cristo se chateou, até Cristo chorou. Mas o que esse texto nos chama é lembrar que a nossa alegria não é apenas baseada na circunstância, mas na confiança no caráter de quem Deus é.
Ele disse que, ainda que eu esteja Japão passando por isso, esse não é o ponto final da minha vida. Eu tenho promessas de Deus. A gente cantou aqui, irmão. Eu tenho promessa na minha vida. Eu não vou colocar Deus na parede. Mas se Deus me fez uma promessa, eu quero ver cumprida. Eu não pedi a promessa. Se ele fez, aí eu vou dizer, Senhor, o Senhor é soberano, mas o Senhor não fez a promessa? Então eu quero viver essa promessa. Eu vou ter que ter uns dias aí de vida pela frente. Se Deus fizer uma promessa, já é uma garantia de uns diazinhos aí, pá. É ou não é? Claro que não vai ficar desobedecendo, né? A gente canta e tá certo. Quem tem promessa de Deus não morre não, mas ficar desobedecendo morre. Amém? Ah, não, quem tem promessa de Deus não morre não. Vou andar 200 por hora. Morreu. Uai, Senhor, chega no céu cantando a canção. Aí Deus fala, não, filho, aí você tá brincando, né? Olha o texto, amigos. Ainda que eu esteja passando tudo isso, isso não define o meu relacionamento com o Senhor. E ele usa duas palavras, ó. Eu me alegro, diga alegro. E ele diz, eu exulto. Essas duas palavras, elas são uma sobreposição, mas no sentido crescente. A palavra alegrar aqui é a alegria de quem venceu algo difícil. É aquela felicidade interna quando você, sabe, amor, a gente passa no concurso e fala, uau! Caramba, meu irmão, meu nome tá lá. Sabe aquela, você não consegue explicar. Aquela vitória que você achou que não ia dar conta, conseguiu. Cheguei do outro lado. Eu achei que era impossível. É isso que ele está falando. É essa alegria. Ele está falando de uma alegria que aparece em contextos de vitória sobre inimigos e libertação, escute, libertação de situações impossíveis. Eu creio que nós vamos nos alegrar nisso. De dizer, eu venci. Só que além dele dizer, eu me alegrarei, ele diz ainda, eu exulto. O exulto é a alegria que se manifesta externamente. É quase que uma alegria que nos faz dançar, correr. É essa a ideia. Então veja a alegria que ele está expressando. Ainda que eu esteja passando por tudo isso, eu tomo uma decisão. Veja que essa não é uma alegria que chegou. O problema está lá. O povo continua se desviando e os caldeus estão vindo. Mas ele toma uma decisão. E nessa noite eu quero que você saia daqui com essa decisão. Senhor, esse problema não vai definir as minhas emoções. Esse problema não vai definir meu casamento. Esse problema não vai definir o meu destino. O que eu vivi não representa a totalidade. Deus vai fazer muitas coisas na minha vida. Deus vai fazer muitas coisas na minha família. Deus vai fazer muitas coisas nesta igreja. Eu creio, irmãos. É uma alegria que ele decidiu. E por que, pastor, que ele fundamenta isso? Isso aqui não é só um pensamento positivo de um cara motivado. Não, tem um porquê. É por isso que nós precisamos sempre nos lembrar de quem Deus é. Porque se nós interpretarmos Deus pelas nossas circunstâncias, nós vamos normalmente diminuir Deus. Escute isso que eu estou te dizendo. Se nós interpretarmos Deus a partir das nossas circunstâncias, normalmente nós vamos reduzir Deus. Você está passando por uma circunstância que você ora e não muda. Você acha que Deus não vai resolver, que Deus é fraquinho. Que Deus não pode, que Deus é ruim, que Deus está distante. Em que Abacuque fundamenta, meus amigos, a decisão dele? Vamos para o verso 19. Verso 19, por gentileza, olha lá. Em que ele fundamenta? Em 3 verdades que estão aí no verso 19. Que eu quero que você guarde para a sua vida. Eu orei para que Deus me desse uma palavra para hoje. Eu orei. Olha o que ele diz no verso 19. O Senhor Deus é a minha. A fortaleza dele estava na figueira, na videira, na oliveira, no cabrito, na colheita.
No gado, estava ou não? E quem que está a fortaleza dele? E em quem que está a sua fortaleza nessa noite? Essa é a pergunta. A primeira verdade na qual ele se fundamenta é a minha fortaleza. O Senhor é a minha força. Não é a determinação dele, não é a motivação dele, não é o network dele, não é a resiliência, a capacitação dele não vem de dentro, vem de Deus. De quem que vem, Japão? De Deus. É por isso que ele pode se alegrar, porque quando Deus responde, Deus mostra a soberania dele. Deus fala assim, Abacuque, eu estou mandando os caldeus. Aí ele fica pirado, tal. Aí ele fala, Senhor, tem duas queixas dele no capítulo 1. Aí ele fala, Senhor, mas como você vai fazer isso e tal? Aí vem a segunda resposta de Deus. Deus fala assim, olha, eu vou enviar os caldeus para corrigir o povo, mas depois eu vou punir esses caldeus pelos pecados que eles estão cometendo. Aí ele, então o Senhor está no controle total. Quando ele ouve isso, ele fala, cara, Deus está no controle da história. Eu quero dizer para você, Deus está no controle da sua história. Deus está no controle. Então ele diz, o Senhor é a minha força. Olha os Salmos 46, verso 1. Deus é o meu refúgio e força, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu socorro. Olha ali que lindo. Deus é o nosso refúgio e socorro. O que, Ana? Socorro presente. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Invoque a Ele, meu irmão, diante das tribulações. Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão. Nós temos que confiar nesse Deus, meus irmãos. Então, a primeira âncora de Abacuque é: Deus é a minha força. Diga comigo nessa noite: Deus é a minha força. Deus é a minha força. Talvez você vai voltar para casa e o caos continua lá. O que é que nós vamos dizer? Eu decido me alegrar porque Deus é a minha força. Só que além disso, ele traz uma segunda verdade. Deus fará os meus pés, está no verso 19 do capítulo 3 de Abacuque. Deus fará os meus pés como os da corça. De forma simples, Deus colocou nesse animal chamado corça esse animal, como eu posso falar assim, a vantagem dele em relação a outros animais é a forma como Deus fez as suas patas. Por quê? As patas da corça, a lateral dela é de um material extremamente resistente. E o meio da pata é um material mais flexível. Então Deus deu a ela a capacidade, diante dos predadores, de subir em rochas, em montanhas, em lugares extremamente difíceis, sem cair. Porque ela tem a resistência e a flexibilidade ao mesmo tempo. Com a flexibilidade que Deus colocou ali no meio da pata, ela consegue se ajustar aos terrenos difíceis. Veja que Deus, quando diz para Abacuque, Abacuque, eu estou fazendo os seus pés como da corça, Fabiana. Ele não está dizendo que vai tornar o terreno liso como esse chão. Ele está dizendo, eu vou te dar capacidade para enfrentar terrenos difíceis. É isso que ele está dizendo. Veja a realidade, porque nós queremos o problema resolvido. E aqui Deus não está dando problema resolvido. Deus está dando o quê? Capacidade para enfrentar o problema. Ele diz, Deus fará os meus pés como fez os pés da corça. É a capacidade para enfrentar o terreno que eu não queria enfrentar. Deus vai remover as pedras? Não. Deus vai nivelar o terreno difícil? Não. Pastor, que palavra de encorajamento é essa?
Lembra que eu disse que é um dos textos mais reais da Bíblia? Isso não é a nossa vida. Essa é a verdade. A maioria das vezes Deus não sai removendo tudo, não. Ele pode remover, Zé? Pode ou não pode? Pode ou não pode, amigos? Pode, mas nem sempre faz. Mas mesmo quando ele não faz, ele nos dá força para enfrentar. Então ele diz, Deus me dará, Deus vai transformar os meus pés para enfrentar os tempos difíceis. E termina. Além de fazer os meus pés como os da córcega, olha o que está escrito na parte final. Ele me faz andar nas minhas alturas, ou nas muitas alturas, ou em lugares altos. Essa segunda parte do texto, ela se refere a ter domínio. Escuta isso. O que Deus está dizendo para ele? O que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele está dizendo que nós vamos ter domínio sobre aquilo que nos dominava. Aquilo que era um domínio sobre mim, eu vou usar como plataforma para viver o propósito de Deus. E foi o que aconteceu com os caldeus. Então, o que ele está nos ensinando nessa noite? Deus não remove as dificuldades da nossa vida, mas Ele vai nos ajudar, nos capacitar, nos direcionar para aquilo que era uma ameaça se torne uma plataforma na nossa vida. Diga, eu vou dominar o que me dominava. Era o medo? Você vai vencer o medo. Glória a Deus. Você acredita nisso que eu estou falando? Eu acredito. É por isso que eu estou pregando aqui. Se eu não acreditasse, eu não subiria para pregar. Eu acredito no que eu estou te falando. Essa é a palavra de Deus. Então hoje, o profeta está nos ensinando. Deus, Ele nos treina, Ele nos capacita, Ele nos ajuda para enfrentar as crises. A crise que deveria derrotar se torna o terreno sobre o qual ele vai andar. É Pedro que tenta pescar a noite inteira, não pesca. Jesus volta, aparece lá de manhã e fala assim, Pedro, volta lá. Onde? No mesmo lugar da dor, no mesmo lugar da frustração, e lança a rede. Hoje é hora de lançar a rede de novo. É hora de acreditar de novo. Ah, pastor, eu vou acreditar. Não, não é por uma palavra de motivação. Pedro, Ayla, diz assim, Senhor, olha a hesitação inicial. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Aí ele coloca um mais. Mas, sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Então, nessa noite, que a palavra de Deus te motive a continuar crendo, a lançar novamente a rede, a não desistir, a não desanimar. O chamado nessa noite é para, ainda que, diga comigo, ainda que a situação não mude, eu vou confiar no caráter do Senhor. Então ele está dizendo nessa noite, aquilo que era uma crise, que ia me vencer, eu vou caminhar sobre ela. Eu vou andar sobre ela. A âncora dele está, primeiro, na fortaleza que é Deus. Segundo, na capacitação que vem de Deus. Terceiro, na promessa de Deus. Quantos têm promessa de Deus? Se coloque de pé para a gente orar. Se coloque de pé para a gente orar. A situação de Abacuque era uma crise real. Escassez, não tem figueira, videira, oliveira, colheita, gados, ovelhas. Os 6 pilares da economia sumiram. Esse era o colapso que ele estava vivendo. Qual é o que você está vivendo nessa noite? Qual é a situação que você está vivendo nessa noite? O que a gente viu no verso 18? Ele começa dizendo assim, ainda que eu esteja passando por isso,
eu decido me alegrar no Senhor, porque Ele é a minha fortaleza. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite, que já estava pensando em desistir. Você que está clamando, como o profeta começou o capítulo 1 clamando: Senhor, até quando? Até quando? Essa é uma palavra de encorajamento. Essa é uma palavra de fé. Essa é uma palavra de força. Essa é uma palavra de esperança. Essa é uma palavra verdadeira.